Então cá vamos nós calcular a área desta região plana. Então, coloquei aqui o enunciado deste exercício que diz determina a área da região representada a colorido na figura, limitada pelo gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x e pela reta y igual a 3. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer neste tipo de problemas é identificar qual é a função f e qual é a reta. Obviamente que aqui é muito fácil, não é? Porque só temos uma curva e temos só uma reta. Portanto, aqui não podemos ter dúvidas que esta reta tem a equação y igual a 3, significa que aqui temos a altura y igual a 3 e, obviamente, que esta parábola é a parábola de equação f de x igual a x ao quadrado menos 2x, certo? Uma função polinomial do segundo grau é graficamente uma parábola. Então, está a bater certo. O que é que nós agora queríamos fazer então? Calcular a área. Como é que se calcula a área? Como nós vimos no último vídeo, calcular a área de uma região plana, podemos fazê-lo através de um integral definido. Então, a área desta região é dada pelo integral de função que limita superiormente menos a função que limita inferiormente. Ora, a função que limita superiormente, como se fosse o teto desta vossa região, é a função y igual a 3 e está na forma y igual, portanto o que nós aproveitamos é o que está aqui no segundo membro. Depois, a função que limita inferiormente é a parábola, correto? Então fica menos a função que limita inferiormente. Ter a função escrita desta forma também é o mesmo que terem a função na forma y igual a x ao quadrado menos 2x, portanto já está na forma que eu quero. A função é x ao quadrado menos 2x. Mas cuidado, porquê? Porque este menos que está aqui afeta todos os sinais desta segunda função. Então, ou trocam logo os sinais, ou então põem a função entre parênteses. Eu prefiro fazer assim para se ver bem qual é a função que limita superiormente e qual é a função que limita inferiormente. Ok? Dx. Antes de vermos o A e o B, vamos aqui fazer uma paragem e vamos ver, porque às vezes têm dificuldade em ver qual é a função que limita superiormente e inferiormente, vamos aqui ver duas formas de pensar. Olha, uma forma é pensarem, vocês estão aqui, não é? E estão a olhar aqui para baixo, ok? Estão aqui assim, pernas para o ar, tuca, tuca, tuca. Estão a olhar para aqui. A função que vocês veem é esta, ao longo de toda a região. Da mesma forma, se estiverem aqui e agora estiverem a olhar para cima, aqui, ao longo de toda a região, a função que vão ver é a parábola. Isto é uma forma de pensarem. Outra forma, uma forma que por vezes nós usamos, principalmente quando as regiões são assim um bocadinho mais complicadas, o que nós podemos fazer é, ao longo de toda a região, vão ver que isto vai ser útil depois em regiões um bocadinho mais complexas, ao longo de toda a região vamos traçar retas verticais, esta estava assim um bocadinho inclinada, retas verticais, paralelas ao eixo dos y, e vamos ver qual é a interseção de cada uma destas retas com o gráfico. Então reparem, superiormente, ou seja, a interseção de cima de cada uma das retas com a região é sempre com a reta y igual a 3. Então isto significa que a função que limita superiormente é realmente a reta y igual a 3. Ok? E qual é a interseção de cada uma destas retas com o gráfico, mas inferiormente? Então, inferiormente é parábola, 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 parábola. A interseção inferior de cada uma destas retas com a região, ao longo de toda a região, é com a parábola. Então, a função que limita inferiormente a região é a que graficamente corresponde à parábola, não é? Portanto, é a função x ao quadrado menos 2x. Portanto, o que nós fizemos está correto. Ok? Portanto, quando houver dúvidas, vejam se este raciocínio aqui com as retas verticais ajuda. Certo? Agora vamos ver. Então, e o A e o B? Ora, o que é o A? Como nós vimos no outro vídeo, o A é o menor valor de x que aparece na região. O menor valor de x é o valor de x do ponto mais à esquerda
que é só este. Enquanto no outro exemplo havia vários pontos que tinham menor valor de x, aqui o menor valor de x é só o deste pontinho. Então, o valor de x deste ponto vai ser o A. E o maior valor de x é o valor de x do ponto mais à direita, que neste caso também é só este ponto. Só um ponto é que vai ter o maior valor de x. É este. Este valor aqui de x será o valor de B. Mas não temos. Ups, então problema. Como é que vamos calcular? Então, reparem, estes dois pontos são os pontos de interseção da parábola com a reta y igual a 3. Então, temos que, aqui em cálculos auxiliares, vamos aqui fazer com outra cor, vamos aqui fazer uns cálculos auxiliares, e vamos determinar os pontos de interseção destas duas curvas. Como é que isto se faz? Vocês costumam dizer que se igualam as duas funções. É verdade se as duas funções já estiverem na forma y igual a qualquer coisa, e neste caso estão. O que na verdade nós fazemos é, matematicamente o que é correto fazer é um sistema de equações com as duas equações que representam as curvas, ok? Ou seja, neste caso, será o sistema de equações formado pela equação da reta e pela equação da parábola. Que isto realmente depois vai dar origem a uma... Esta equação pode ficar igual. Já sabemos que o y destes pontos é 3. E agora vai dar realmente aquilo que vocês dizem, que é igualar na prática as duas funções, x ao quadrado menos 2x igual a 3, e vamos resolver esta equação. Esta equação é uma equação do segundo grau, certo? Então temos que passar o 3 para o primeiro membro e depois vamos resolver usando o quê? Digam-me lá. Passamos o 3 para o primeiro membro, esta equação fica igual. Fica x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. E vamos usar a fórmula resolvente, não é? Porque é uma equação do segundo grau completa. E pela fórmula resolvente temos que x é igual a traço de fração. Vou identificar aqui o a, é o coeficiente do x ao quadrado, é 1. O b é o coeficiente do termo em x, é menos 2. E o c, o termo independente, portanto, é menos 3. Então fica menos b, menos por menos dá mais, dá 2, mais ou menos b ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, o número ao quadrado é sempre positivo, menos 4ac, a dividir por 2 vezes a, e 2 vezes 1 é 2. Ou seja, o x, podem resolver só esta equação, ok? Nós só precisamos do valor de x que vão estar com o sistema se preferirem. Que é provavelmente um bocadinho mais fácil para vós. Então isto vai dar 2 mais ou menos. Ora, aqui vai dar o 3 vezes 4. 3, 4, 12, não é? Menos por menos dá mais, portanto 12 mais 4 dá 16, fica a raiz de 16 que é 4, sobre 2. Ou seja, vamos ter aqui que o y é igual a 3, que era o que nós tínhamos, o x é igual a 2 mais 4, dá 6, 4, 5, 6, a dividir por 2, 6 a dividir por 2, vamos pôr, dá 3. Ou então, o x é igual a 2 menos 4, que dá menos 2, menos 2 a dividir por 2 dá menos 1. Então, damos dois pontos de interseção, dá aqui o x igual a menos 1 e o x igual a 3. Vamos ver se isto faz sentido. Faz sentido um valor ser o menos 1, o valor ser menos 1 e o outro ser 3? Faz. Um valor negativo e outro valor de x positivo. Então está correto, parece-nos bem. Então o menor valor de x que aparece na região é menos 1 e o maior valor de x que aparece na região é 3. Então este integral é um integral definido que permite calcular a área desta região, certo? E agora é só calcular este integral. É o integral de menos 1 a 3, de 3, vou fazer a regra de sinais aqui, menos por mais dá menos por menos dá mais, 2x dx igual
Vamos primitivar. A primitiva aqui é simples, podemos fazer de uma vez só. A primitiva de 3 é 3x, menos a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais 2, primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Este simplifica com este. O x varia entre menos 1 e 3. Já sabem que quando estamos a primitivar dentro do integral, não é preciso pôr o c. E agora vamos fazer estas contas. Então aqui, primeiro, não se esqueçam que tem que substituir sempre pelo limite superior. Ao substituirmos pelo limite superior, fica 3 vezes 3 menos 3 ao cubo sobre 3 mais 3 ao quadrado, que dá 9. Ok? Agora, menos. E agora, cuidado com este menos. Menos, porque este menos vem do teorema fundamental do cálculo integral. Ok? Ou também em alguma literatura é chamada a regra de Barrow. Dizia eu, cuidado com o menos, porque este menos vai afetar todos os sinais das parcelas a seguir, ou seja, se a vossa primitiva tiver várias parcelas, a seguir convém, ou mudam logo o sinal, que eu não aconselho nada, porque senão depois, ainda por cima, como aqui o x é negativo, pode depois dar erro de cálculos. Portanto, o que eu vos aconselho é, põem logo um parênteses aqui grande, e no fim mudamos os sinais. E agora vamos fazer a substituição, então, do x por menos 1. Fica 3 vezes menos 1, que é menos 3, menos, eu vou fazer devagarinho para não me enganar, menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado. Ok? Continuando então agora aqui com os cálculos, vou só aqui pôr um tracinho para não confundirmos com os cálculos auxiliares. 3 vezes 3 dá 9, menos, agora aqui, ter 3 ao cubo, quem tiver dificuldades faz as contas, mas 3 ao cubo pode simplificar com este 3 de baixo e fica 3 ao quadrado em cima, que dá 9, e mais 9 aqui. Aqui fazendo as contas, vou já fazer a regra de sinais. Menos por menos vai dar mais 3. Agora, vou fazer isto aqui com cuidado. Isto dá menos 1. Com este menos passa a mais. Com este menos passa outra vez a menos. Portanto, fica menos 1 terço. Aqui dá menos 1 ao quadrado dá 1. Com este menos dá menos 1. Se eu me enganar nos cálculos, depois digam-me aí nos comentários, ok? Corta. Corta, podemos logo simplificar, evitamos de fazer, este 9 também podia cortar com este, ou seja, isto vai dar 9 mais 3 menos 1, menos 1 terço, juntando aqui os números inteiros para somar agora, fazer aqui esta conta. Portanto, aqui vai dar 9, mais 3 dá 12, não é? 12 menos 1 dá 11, menos 1 terço. Reduzimos ao mesmo denominador, e fica 33 menos 1, 33 terços, é o que eu quero dizer, menos 1 terço, o que dá 32 terços. E pronto, está calculada a área, dá um número positivo. Se houver aqui algum erro nos cálculos, avisem-me, está bem? Mas penso que está tudo. Então vá, até ao próximo vídeo, onde vamos fazer mais umas áreasitas, cada vez com aí uns detalhes um bocadinho mais difíceis. Adeus, até ao próximo vídeo. Bom estudo!